Imagine um homem nascido em uma pequena e acidentada ilha, saindo da obscuridade para se tornar uma das figuras mais poderosas da história, moldando o destino de nações com sua pura criação e gênio militar. Esta é a história de Napoleão Bonaparte, um nome que ecoa através do tempo como tanto um herói quanto um tirano, um revolucionário e um ditador. Prepare-se, porque vamos mergulhar na vida turbulenta de um homem que mudou o mundo para sempre. Vamos desvendar a épica história de Napoleão, desde seus humildes começos até sua dramática queda, em uma jornada que vai te manter na ponta da cadeira. Napoleão Bonaparte veio ao mundo em 17 de agosto de 1769, na pequena ilha mediterrânea da Córcega. Sua família pertencia à nobreza corsa, mas eles não eram nem de longe ricos. Eles tinham status, mas seus bolsos estavam frequentemente vazios. Quando menino, Napoleão deixou sua casa na ilha para estudar na França continental, onde se matriculou em uma escola militar. Em 1785, ele se formou em uma prestigiada Academia Militar Francesa, pronto para deixar sua marca. Ele se juntou ao exército francês e rapidamente subiu de patente, tornando-se segundo-tenente, um sinal da genialidade e ambição que definiriam sua vida. O final do século XVIII foi um período de caos e mudança na França. Em 1789, a Revolução Francesa eclodiu, abalando as próprias fundações do país. Em apenas 3 anos, os revolucionários derrubaram a monarquia, e a França foi declarada uma república. Durante os primeiros dias dessa convulsão, Napoleão estava de licença do exército, de volta à Córcega. Foi lá que ele se alinhou a um grupo pró-democracia conhecido como os Jacobinos, mostrando seu apoio inicial à causa revolucionária. Mas nem tudo correu bem. Em 1793, Napoleão e sua família se viram em apuros após um desentendimento com o governador local da Córcega. Eles foram forçados a fugir da ilha e retornar à França continental, onde Napoleão se reintegrou ao exército. Durante esse período turbulento, Napoleão fez uma conexão importante que moldaria o início de sua carreira. Ele fez amizade com Augustin Robespierre, irmão do infame Maximilien Robespierre, uma figura central dos jacobinos que desempenhou um papel-chave no reinado do terror. Esse foi um período sombrio na França que durou cerca de 2 anos, onde qualquer pessoa suspeita de se opor à revolução, especialmente a rica burguesia ou a realeza, era executada sem piedade. Com os irmãos Robespierre como aliados, a estrela de Napoleão começou a subir, e ele foi promovido ao posto de general de brigada, uma conquista notável para alguém tão jovem. No entanto, alianças na França revolucionária eram perigosas. Em 1794, tanto Maximilien quanto Augustin Robespierre foram enviados à guilhotina, e Napoleão, devido a seus laços passados com eles, foi colocado em prisão domiciliar. Foi um ponto baixo, mas não duraria. A queda da monarquia francesa enviou ondas de choque pela Europa, aterrorizando reis e rainhas que temiam que a democracia pudesse inspirar seus próprios povos a se revoltarem. Esse medo levou a conflitos, pois muitas nações europeias se voltaram contra a França, preparando o palco para anos de guerra. Em 1796, Napoleão recebeu uma chance de se provar em grande escala. Apesar de comandar muito menos tropas, ele liderou uma campanha impressionante contra a Áustria, uma das rivais mais ferozes da França. Em um ano, ele forçou a Áustria a assinar o Tratado de Campo Fórmio, que expandiu significativamente o território francês. Seu sucesso o transformou em um herói nacional. Naquela época, a França era governada por um conselho de 5 pessoas chamado Diretório, que estava no poder desde 1795. Após sua vitória sobre a Áustria em 1797, o Diretório ofereceu a Napoleão a chance de invadir a Inglaterra. Ele recusou,
sabendo que a marinha francesa não era páreo para a poderosa marinha real britânica. Em vez disso, ele propôs um plano ousado para invadir o Egito, com o objetivo de interromper as rotas comerciais britânicas para a Índia. Em julho de 1798, as forças de Napoleão esmagaram o exército egípcio, conhecido como os Mamelucos, na Batalha das Pirâmides. Mas seu triunfo foi de curta duração. Em agosto daquele ano, a Marinha Real Britânica destruiu a frota francesa na Batalha do Nilo, deixando o exército de Napoleão preso no Egito. Sem se deixar abater, ele avançou no início de 1799, invadindo o que hoje é a Síria, então parte do Império Otomano. No entanto, sua campanha vacilou com um cerco fracassado em Acre, localizado no atual Israel. As coisas pareciam sombrias, e Napoleão se encontrou em uma situação difícil. Enquanto isso, na França, a instabilidade política estava crescendo. Sentindo uma oportunidade, ele tomou uma decisão ousada e arriscada. Abandonou seu exército no Egito e retornou à França para agarrar sua chance de poder. O diretório havia se tornado profundamente impopular em 1799, e Napoleão, junto com um grupo de aliados, orquestrou um golpe conhecido como o Golpe de 18 de Brumário. O diretório de 5 membros foi substituído por um consulado de 3 membros, com Napoleão nomeado como primeiro cônsul. Essencialmente, ele se tornou o homem mais poderoso da França, ocupando uma posição semelhante à de um presidente, mas com muito mais controle. Em junho de 1800, Napoleão mais uma vez derrotou os austríacos na Batalha de Marengo, uma vitória que solidificou seu domínio do poder. 2 anos depois, em 1802, a Grã-Bretanha e a França assinaram o Tratado de Amiens, trazendo um breve período de paz entre as duas nações, que durou cerca de 1 ano. Napoleão entendia que a França havia passado por décadas de turbulência, com revoluções e caos político despedaçando o país. Ele se propôs a trazer estabilidade, centralizando o governo e introduzindo reformas abrangentes. Ele reformulou o sistema bancário, melhorou a educação e apoiou as artes e as ciências. Ele até se reconciliou com a Igreja Católica, um movimento significativo em uma nação predominantemente católica, ao reparar laços com o Papa. Mas talvez seu legado mais duradouro desse período seja o Código Napoleônico, um conjunto de leis que definiu claramente direitos e regras sobre propriedade, liberdades individuais, questões coloniais e direito de família. Ele se tornou uma pedra angular dos sistemas legais ao redor do mundo. Em 1802, Napoleão deu um grande passo para garantir seu poder para sempre. Uma emenda constitucional o declarou o primeiro cônsul vitalício. Apenas 2 anos depois, em 1804, ele foi além, coroando-se imperador da França. Isso marcou o início das Guerras Napoleônicas, uma série de conflitos de 1803 a 1815 que definiriam seu reinado. Para financiar essas guerras, Napoleão tomou uma decisão histórica em 1803. Vendeu o território francês na América do Norte aos Estados Unidos, sob o presidente Thomas Jefferson, por uma soma de 15 milhões de dólares. Esse acordo, conhecido como a Compra da Louisiana, dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Em outubro de 1805, a Marinha Real Britânica desferiu outro golpe esmagador na França na Batalha de Trafalgar, destruindo grande parte da frota francesa. Mas apenas 2 meses depois, Napoleão alcançou o que muitos consideram seu maior triunfo na Batalha de Austerlitz, também chamada de Batalha dos Três Imperadores. Enfrentando forças muito maiores da Rússia, a Áustria e do Sacro Império Romano, Napoleão saiu vitorioso, despedaçando seus inimigos. O Sacro Império Romano ficou tão enfraquecido que se dissolveu, transformando-se na Confederação do Reno, um grupo de estados menores, no que hoje é a Alemanha.
Esses estados foram forçados a fornecer tropas e recursos para Napoleão e atuaram como um tampão protetor contra os inimigos orientais da França, Áustria e Prússia. Napoleão havia sido repetidamente superado pelos britânicos no mar, e ele sabia que uma batalha naval direta terminaria em desastre. Então ele recorreu a uma nova estratégia: guerra econômica. Ele introduziu o sistema continental, um enorme bloqueio projetado para prejudicar a Grã-Bretanha ao proibir aliados franceses e países neutros de comercializarem com eles. Em 1807, Napoleão desferiu um grande golpe contra a Rússia na Batalha de Friedland, forçando o governante russo, Alexandre I, a assinar o Tratado de Tilsit, um acordo de paz. 2 anos depois, em 1809, ele derrotou a Áustria mais uma vez na Batalha de Wagram, expandindo ainda mais o Império Francês. Mas mesmo no auge de seu poder, rachaduras começaram a aparecer. O sistema continental destinado a sufocar economicamente a Grã-Bretanha estava causando ressentimento entre os aliados e neutros da França. Em 1810, a Rússia se retirou do sistema, enfurecendo Napoleão, determinado a puni-los. Ele tomou uma decisão fatídica no verão de 1812. Invadiu a Rússia com um enorme exército de cerca de 600.000 homens. Muitos historiadores veem isso como o início de sua queda. Os russos empregaram uma tática devastadora chamada terra arrasada, queimando suas próprias cidades e recursos para negar suprimentos ao exército francês. À medida que as forças de Napoleão marchavam mais profundamente na paisagem russa hostil e congelante, eles estavam despreparados para a longa campanha à frente. Em setembro de 1812, os franceses enfrentaram as forças russas na Batalha de Borodino, uma luta brutal que deixou pesadas perdas de ambos os lados. Napoleão finalmente alcançou Moscou, a capital russa, apenas para encontrá-la abandonada. Ele esperou por um mês, esperando que os russos se rendessem, mas eles não o fizeram. Com o inverno se aproximando e os suprimentos acabando, ele não teve escolha a não ser recuar. A jornada de volta foi um pesadelo. Dos 600.000 soldados que começaram a campanha, apenas 100.000 sobreviveram ao frio brutal, à fome e aos ataques constantes. Enquanto Napoleão se recuperava desse desastre, seus inimigos viram sua chance. Na Península Ibérica, forças espanholas, portuguesas e britânicas se uniram para expulsar as tropas francesas. Em 1813, na Batalha de Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações, forças prussianas, suecas, austríacas e russas se combinaram para derrotar Napoleão. Ele foi forçado a recuar para a França. Em março de 1814, essa coalizão capturou Paris, a capital francesa. Um mês depois, em abril, Napoleão foi forçado a abdicar de seu trono. O Tratado de Fontainebleau foi assinado, encerrando a guerra e exilando Napoleão para a pequena ilha de Elba, na costa da Itália. Mas Napoleão ainda não havia terminado. Em um movimento ousado, ele escapou de Elba em 1815, retornando à França com mais de 1.000 apoiadores leais. Ele marchou para Paris, onde o monarca reinante, rei Luís XVIII, fugiu. Isso deu início ao que é conhecido como a Campanha dos 100 Dias. Napoleão rapidamente reuniu um pequeno exército, planejando derrotar seus inimigos um por um em vez de enfrentar uma enorme coalizão. Ele invadiu a Bélgica em junho de 1815, onde forças britânicas e prussianas estavam estacionadas. Ele obteve uma vitória inicial na Batalha de Ligny, mas seu sucesso foi passageiro. Apenas 2 dias depois, na Batalha de Waterloo, os britânicos e prussianos esmagaram seu exército. Napoleão foi forçado a se render mais uma vez. Desta vez, ele foi exilado para a remota ilha de Santa Helena, controlada pelos britânicos, onde passou os últimos 5 anos de sua vida. Ele faleceu devido a problemas de saúde e foi posteriormente enterrado em um túmulo em Paris. A vida de Napoleão é um paradoxo.
Ele se via como um filho do iluminismo, defendendo ideias de liberdade e igualdade, mas suas ações frequentemente contradiziam esses valores. Ele restabeleceu a escravidão no Haiti, uma colônia francesa durante seu governo. E, mais flagrantemente, ele governou como um ditador, consolidando o poder de maneiras que espelhavam a própria monarquia que ele uma vez se opôs. No entanto, seu impacto na história é inegável. Durante sua campanha no Egito em 1799, um soldado francês descobriu a Pedra de Roseta, um artefato que desvendou os segredos dos hieróglifos egípcios, uma língua perdida por quase 2000 anos. A história de Napoleão é de ambição, triunfo e tragédia. É um conto de revolução, onde as massas derrubaram um sistema corrupto apenas para se encontrarem sob um novo tipo de governo autoritário. Seu legado é complexo, um líder militar brilhante que remodelou a Europa, mas também um homem cuja fome por poder levou à sua queda. Da pequena ilha da Córcega aos vastos campos de batalha da Europa, Napoleão Bonaparte permanece uma figura que inspira tanto admiração quanto debate. Sua vida nos lembra da fina linha entre grandeza e arrogância, entre revolução e tirania. Obrigado por se juntar a mim nesta incrível jornada pela história. Se você gostou desta história, por favor, considere me apoiar para que eu possa trazer mais contos como este à vida. Até a próxima. Cuide-se e continue explorando o passado.